O Denis me convidou para fazer essa mediação e geralmente eu faço, às vezes, da mesa, né, simplesmente encaminhando as falas e apresentando, mas hoje a gente pensou em fazer uma apresentação diferente. O Velho Graça, essa edição é dedicada a Carlos Nelson Coutinho, que escreveu o prefácio à primeira edição do livro em 1992 e que faleceu recentemente, como é de conhecimento geral, uma grande perda para o Brasil, para o mundo, para o marxismo, enfim, uma grande perda. Então, a Boitempo resolveu homenageá-lo nessa abertura com a leitura de trechos desse prefácio à primeira edição do Velho Graça. Então, quem tiver o livro pode acompanhar também, a partir da página 7, e depois o Denis conta mais um pouco sobre esse prefácio. Carlos Nelson Coutinho, em 1992, disse o seguinte: Graciliano Ramos precisou esperar a comemoração de seu centenário para tornar-se objeto de uma ampla e exaustiva biografia. Existe hoje uma importante, em alguns casos excelente, literatura crítica sobre sua obra criativa, o que já nos permite penetrar na oficina literária do grande romancista. Determinar traços essenciais de seu vínculo orgânico através da figuração estética com a realidade brasileira e reconstruir seu marcante papel na gestação de uma cultura autenticamente nacional popular em nosso país. Também são vários os livros e ensaios que recolhem documentos, depoimentos e testemunhos envolvendo períodos concretos ou aspectos parciais da vida do escritor. Mas só agora temos ocasião de ler uma biografia de conjunto. São muitos os méritos desta biografia cuidadosa e bem escrita, na qual um ágil estilo jornalístico se combina com um rigoroso e exaustivo trabalho de pesquisa. Penso que, dentre esses méritos, destaca-se o de que estamos diante de uma biografia que não é biografista. Ou seja, em nenhum momento, Denis utiliza o vasto material biográfico de que dispõe para tentar explicar, através dele, o universo estético de Graciliano. As criações culturais, e em particular as estéticas, precisamente por se vincularem às ideologias e ao imaginário de amplos grupos sociais, transcendem a biografia de seus criadores imediatos. Lucien Goldman dizia com razão que a possibilidade de explicar uma obra literária pela biografia de seu autor denuncia os limites estéticos dessa obra. Mesmo excelentes biografias não escapam da tentação biografista. Se São Bernardo, Angústia e Vidas Secas se incluem entre os maiores romances brasileiros, isso ocorre justamente porque não se limitam a reproduzir as experiências pessoais de Graciliano, seus traumas infantis ou seu inconsciente, mas porque dão expressão estética a movimentos profundos e universais da consciência e da praxe social de grupos fundamentais da sociedade brasileira. O livro de Denis de Moraes situa a relação dessas e de outras obras de Graciliano na história de sua vida, mas se abstém com lucidez metodológica de reduzir seu significado estético e ideológico às vicissitudes dessa história pessoal. Contudo, se uma biografia não pode ser chave para a compreensão do significado imanente de uma criação cultural, ela pode e deve, se quer ser bem-sucedida, indicar as condições e os fatos que tornaram possível a determinado indivíduo, através da construção da própria fisionomia intelectual, converter-se, como diria Adorno, do artista em geral, em lugar-tenente da sociedade. Ora, é precisamente essa construção que o livro de Denis de Moraes nos ajuda a reconstruir, no percurso dialético de seus diversos momentos. Vemos, por exemplo, como não bastou a Graciliano para se tornar um excepcional escritor, a profunda e empática vivência com os problemas da sua região e do seu povo. Ao lado disso, contribuiu de modo decisivo para aquela construção de sua peculiar fisionomia intelectual, uma precoce e permanente abertura para a assimilação dos melhores valores da cultura nacional e universal. Assim, Denis nos mostra como Graciliano, desde cedo,
embrenhou-se em Essen, Machado, Dostoiévski e tantos outros. Como teria entrado em contato com a obra de Marx 3 anos antes da Revolução Bolchevique. Ao contrário do que pensam muitos de nossos escritores, que se consideram, entre aspas, populares e, entre aspas, de esquerda, há muitos dos nossos escritores... Não, desculpa. A boa literatura não se toca só de ouvido, não depende apenas da intuição ou de sensibilidade. E lendo o livro de Denis, podemos perceber, através do exemplo concreto de Graciliano, como a integração dialética da experiência originária com a formação cultural é fundamental na gestação de uma grande obra literária. Outro mérito desta biografia é revelar, através da figura emblemática de Graciliano, a difícil situação que os dilemas de nossa formação histórica geraram para os intelectuais brasileiros. Dada a debilidade da sociedade civil entre nós, causa e efeito dos mecanismos prussianos de transformação pelo alto que marcaram nossa história, os intelectuais tiveram, em diferentes ocasiões, até mesmo para sobreviver, de aceitar, em maior ou menor medida, o seu envolvimento com os aparelhos de Estado. Um Estado sempre autoritário e, muitas vezes, ditatorial. Em várias situações, isso levou a posturas escapistas, que, embora nem sempre implicando uma apologia direta da ordem constituída, levavam o intelectual a evitar posições estéticas ou ideológicas que conduzissem a choques explícitos com essa ordem. Sabemos que isso ocorreu em diversos casos, mas houve tantas exceções que talvez não possamos sequer falar, ao menos até recentemente, em regra. Lima Barreto, disciplinado funcionário do Ministério da Guerra, era maximalista e antimilitarista convicto. Drummond, alto funcionário do Ministério da Educação do Estado Novo, escrevia nessa mesma época os incendiários poemas de A Rosa do Povo, e com sua enorme lucidez, lembraria anos depois a diferença entre servir sob uma ditadura e servir a uma ditadura. Graciliano, que, como nos lembra Denis, foi funcionário de governos oligárquicos e autoritários antes e depois de 1930, além de se tornar importante colaborador da revista oficial Cultura Política durante o Estado Novo, jamais abandonou o seu espírito crítico e contestador, que o levou de uma inicial posição liberal progressista à explícita adesão ao comunismo em 1945. Com o fortalecimento da sociedade civil entre nós, ocorrido nas últimas décadas, as exceções vão se tornando cada vez mais exceções. Porém, narrando o caso do velho Graça, esta biografia nos adverte contra a tentação de uma postura mecanicista e até mesmo mesquinha em face de alguns de nossos grandes intelectuais do passado. A figura de Graciliano é também emblemática para refletirmos sobre outra importante questão, desta vez de alcance não só nacional, mas também internacional: a relação da intelectualidade com a política, e, em particular, com os movimentos e organizações de esquerda. Graciliano, em 1945, ingressou no Partido Comunista Brasileiro, onde permaneceu até sua morte em 1953. O PCB foi, durante décadas, de escasso pluralismo, praticamente a única alternativa execuível para os intelectuais, e não só intelectuais, que queriam tornar politicamente eficazes o combate ao capitalismo e a opção por uma ordem social mais justa e igualitária. Mas se na época era quase inevitável para esses intelectuais socialistas estabelecerem um vínculo com o PCB, variou bastante o modo como se operou esse vínculo, sobretudo nos difíceis anos do stalinismo e da Guerra Fria, quando se deu a militância partidária de Graciliano. Houve os que se sujeitaram, tornando-se porta-vozes no Brasil dos piores arbítrios do stalinismo. Houve os que, com justificadas razões subjetivas, abandonaram o partido, em vários casos, desiludiram-se também com o socialismo. Mas houve ainda os que, como Graciliano, rangendo os dentes, entregaram os anéis para não perder os dedos. Mais concretamente, os que aceitaram externamente algumas imposições do stalinismo, na convicção de que só assim poderiam permanecer no campo da luta pelo socialismo. Com riqueza de dados, Denis de Moraes nos relata esse difícil fio da navalha em que Graciliano buscou se manter. A fisionomia intelectual de Graciliano foi assim construída no confronto com alguns dos grandes eixos problemáticos que determinaram tanto a cultura brasileira quanto a cultura mundial de boa parte de nosso século. A principal virtude deste livro
é recompor as condições biográficas da emergência dessa complexa fisionomia intelectual, através da qual se tornou possível a criação da obra talvez mais significativa da literatura brasileira do século XX. Contam que, quando lhe pediam a opinião sobre um livro, Graciliano Pois bem, contam que, quando lhe pediam a opinião sobre um livro, Graciliano respondia sempre com sua habitual causticidade: não li e não gostei. Estou certo de que, se lhe fosse possível ler esta bela biografia, sua resposta seria outra: este eu li e gostei muito. Carlos Nelson Coutinho, presente. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer o convite do Denis de Moraes da Oitem para poder participar nesse bate-papo. Bom, eu sou, entre outras coisas, eu sou mestrando do Programa de Estudos Comparados de Literatura Portuguesa na Universidade de São Paulo e tenho como objeto de estudo o Graciliano Ramos, né, em comparação com outro romancista português. E o interessante dessa biografia, nos marcos do estudo acadêmico do Graciliano, é que ela vem um pouco fora desse circuito acadêmico, né? Então, não sei nem como a biografia é vista dentro do circuito acadêmico, porque o Graciliano, de uns tempos para cá, se tornou tanto privilégio da academia, né, que você tem um pouco isso que o Carlos Nelson fala no prefácio, né? Tem muitos estudos sobre a obra de Graciliano, vamos cada vez mais, né? Só que o Graciliano vai ficando cada vez mais preso dentro da universidade. Isso é um pouco retrato do que é a nossa cultura brasileira. Eu vou me referir aqui várias vezes ao Carlos Nelson, né, que é o mestre de todos nós aqui, né? Diz que ele fala da via prussiana, né, de formação do Brasil. Que a elite brasileira toma para si a cultura letrada como um privilégio de classe. A cultura letrada no Brasil é um privilégio de classe. Nesse sentido, o Graciliano vai se enquadrando um pouco nisso, ele vai ficando cada vez mais elitizado dentro dos muros da universidade de círculos de especialistas. A biografia do Denis, lançada primeiro pela José Olímpio e agora reeditada, ou numa nova edição, como o Denis fala, vem no sentido de romper esses muros, assim, romper os muros desse aprisionamento que o Graciliano sofre cada vez mais. Afinal de contas, o Graciliano não pode ser um patrimônio da elite brasileira. Justamente o contrário, é o patrimônio do povo brasileiro. E como tal, a gente tem que cada vez mais divulgar o pensamento dele que estão expressos nas obras dele. Graciliano não era nenhum teórico da realidade brasileira, mas ao ler os romances e os outros textos dele, você consegue ter um claro conhecimento do que é essa formação social. Então, nesse sentido que a gente tem que saudar bastante essa biografia que vem divulgá-la cada vez mais. Né? Queria ressaltar dois aspectos dessa biografia do Denis de Moraes. Uma que o Carlos Nelson fala no prefácio dele, que é uma biografia que não é biografista. Então, apesar do Denis ter se debruçado sobre todos os escritos do Graciliano, de ter reunido um conjunto de informações biográficas que, enfim, é uma pesquisa monumental, né? Ele não tenta explicar as obras do Graciliano através dessas informações biográficas. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que ele não reduz a obra do Graciliano a um universo psicologizante, no sentido de que o Graciliano não tinha nenhuma relação com a realidade brasileira, ou com a realidade de Maceió, enfim, ou mesmo com o círculo literário que se reúne em Maceió, que o Graciliano se reúne em torno ali, que tem os Edins do Rei, que depois vem Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, enfim, todo um ambiente cultural que é, de novo, o que o Carlos Nelson fala, é a junção da experiência particular do Graciliano Ramos com a experiência social, que ele fala do romance de formação, né, da cultura de formação. Então, o Graciliano só é possível pelo ambiente cultural no qual ele vivia. Mas também não quer dizer que qualquer um conseguiria fazer o que ele fez. É uma síntese ali que supera qualquer outra, né, para dizer assim.
Mas então esses dois aspectos da biografia do Denis, ela nem é biografista e nem é psicologizante. Ele consegue situar o Graciliano no seu tempo histórico, mas também não vai explicar o Graciliano só pelo tempo histórico dele. Vai colocar o Graciliano nos seus aspectos particulares, né? E aí eu gostaria de levantar as três, o que para mim são as três perspectivas que o Denis aborda a figura do Graciliano Ramos nessa biografia, né? Ele aborda o autor, né? Então faz comentários sobre as obras do Graciliano, né? Desde os artigos de jornal que ele escrevia lá em Maceió até as memórias, né? As memórias do cárcere, publicadas postumamente. Ele também trata do Graciliano como homem público, né? Que se coloca publicamente como prefeito da cidade de Cruz dos Índios, depois, mais para frente, que vai assumir a militância comunista no PCB a partir de 45 e que vai ter posições públicas em torno disso, né? E coloca o outro aspecto da figura humana que é o Graciliano, né? Então, isso que todo mundo fala, né, da acidez do Graciliano, né, ou da causticidade, o Denis consegue desvelar para além dessa causticidade o que no fundo é o caroço do Graciliano, que é uma extrema sensibilidade humana, né? Não é só uma sensibilidade social, é uma sensibilidade humana, né? Então, ele aborda esses três aspectos de uma maneira que coloca o Graciliano no lugar onde ele tem que estar, né? No sentido de que não é só um grande autor, que tem que ser estudado literariamente pela sua qualidade estética e pelos seus romances e outras obras, não é só o homem público que tem que ser reconhecido com uma honestidade e uma coerência inigualáveis, né? Assim, do começo ao fim da vida, a coerência que o Graciliano Ramos tem é uma coisa fenomenal, e como esse ser humano bastante sensível às causas da humanidade, né? No que toca ao autor, é interessante a gente pensar que o que Denis coloca, de que o Graciliano vai publicar o primeiro livro só com quase 40 anos, né? Em 34, mais de 40 anos, né? 34, 32, né? Que publica o Caetés. Então, com 40 anos é quando ele publica o primeiro livro dele. Então, ele já é um autor, o que a gente chamaria hoje de um autor tardio, né? Assim, vai publicar só com 40 anos, mas que também é um pouco da perspectiva da produção literária do próprio Graciliano. Quando, as poucas vezes que ele fala sobre o seu fazer literário, né, ele fala que tudo isso vem da experiência vivida, né? Na entrevista que está aqui, ele fala: é difícil você conseguir escrever se você não tem uma experiência vivida, né? Então, isso é um dado curioso, ainda mais se a gente juntar o fato de ele ter sido um autodidata, né? Então, no primeiro capítulo aqui, o Denis vai relatar do interesse que o Graciliano tinha pela biblioteca do Tabelião, lá em Viçosa, né? Do Jerônimo Barreto, né? Do Tabelião, que ele ia atrás dos livros também. E que, se você leu Infância, você vai ver ali o interesse dele também pela literatura, como é que começa isso, que é até uma coisa curiosa, né? Era o único lugar onde ele não tinha uma opressão direta, assim, física, né? Propriamente dita. Então, esse caráter de autodidatismo do Graciliano é uma coisa impressionante, porque numa cidade no interior de Maceió ele consegue reunir elementos culturais que dificilmente a gente conseguiria reunir hoje, por exemplo, vivendo em São Paulo, né? Ele ali lê grandes autores franceses, como Balzac, né? O Flaubert, lê também os russos, Dostoiévski, lê o Marx, lê o Engels, Lenin, se interessa pela Revolução Russa. Então, uma trajetória bastante interessante para um autodidata, né? E que isso vai marcar depois, na verdade, toda a escrita dele, né? Junto com isso, remeto àquele outro aspecto que eu comentei do Graciliano como um ser humano sensível, né? Ele estava sempre atento às situações sociais na qual ele estava vivendo, né? Então, nessa entrevista aqui também, ele vai falar de São Bernardo, né? O que ele queria com São Bernardo, pelo menos o que ele diz na entrevista. A gente nunca consegue saber também até que ponto o Graciliano está afirmando ou é uma espécie de ironia, né? Mas que ele fala: eu escrevi o São Bernardo para os trabalhadores entenderem o que é a questão agrária no Brasil, como é que o latifúndio se configura, né? Mas ele fala: não tive muito sucesso porque os trabalhadores não leram o que eu escrevi. Mas também você vê que ele sempre tem em conta, na sua escrita, a situação social que está ao redor dele, né? Nunca é uma coisa intimista que se retira do que está colocado na sociedade.
Um outro aspecto que marca também, né, que eu já mencionei, é essa honestidade, essa coerência dele. Desde quando ele entra na prefeitura, ou desde que ele assume o serviço público, antes de ser prefeito na Secretaria de Educação, né, como ele vai trabalhando de uma forma honesta, assim, e que é interessante pensar também, porque nessa época ele ainda não era vinculado ao PCB, ou diretamente vinculado a uma moral comunista, né, se a gente pode assim dizer. Mas ele tinha ali uma coerência que era própria, né? Então, uma coerência incorruptível. Nesse sentido, na Secretaria de Educação, depois como prefeito, e depois dentro do próprio PCB. Graciliano era extremamente crítico às linhas, né, depois do que vem a ser o realismo socialista e tudo aquilo. Mas Graciliano nunca escreveu uma linha pública para criticar o PCB. Ao ler o que o Denis traz aqui dos diários do Paulo Mercadante, né, o advogado que conviveu muito com o Graciliano, você vê as críticas que o Graciliano fazia ao partido, né? Ele não era ali um cordeirinho que obedecia tudo, ele era extremamente crítico, mas ele nunca fez essa crítica para fora, era sempre nos debates internos, né? Que também mostra um pouco do que é. Eu acho que esse aspecto que o Denis coloca do Graciliano, desse ambiente político influenciando o Graciliano, é uma coisa bastante interessante, que, de novo, se a gente voltar para os estudos universitários, acadêmicos, isso está quase sempre ausente. Parece que é um pecado falar que o Graciliano era comunista, né? Você fala, olha, o Graciliano tem uma influência do pensamento de esquerda, isso se torna quase um tabu, porque a gente tem que fazer a exegese da obra somente na obra, sem considerar o meio social, né? Mas que isso está marcado na produção do Graciliano de uma forma clara, né? E de também como que essa coerência que o Graciliano Ramos tinha, sobretudo com relação ao PCB, né? Isso de fazer uma crítica interna ao partido e às linhas do partido, mas de publicamente, né, sempre se manter um comunista convicto, tem relação também com que ele adere ao socialismo não como uma experiência imediata ou uma experiência única, né? Mas ele adota o socialismo como perspectiva, no sentido de que, do jeito, essa ordem social, da forma tal que ela está, não possibilita que o ser humano se desenvolva em suas plenas potencialidades, para usar aí o que o Marx fala, né? Mas que a perspectiva do ser humano conseguir se realizar em suas potencialidades está no socialismo. Então, pensando nisso como uma perspectiva social, né? Uma perspectiva societária, um outro projeto, que não se limita só a um partido ou só uma fração da sociedade, mas é um projeto de sociedade como um todo. Um outro aspecto, hein, só para voltar um pouco naquilo que eu estava falando do Graciliano situado no tempo histórico, tem a ver um pouco com esse círculo literário que ele... Não propriamente o círculo literário, mas esse círculo cultural do qual ele participa. Então, na mesma época ali, década de 30, sem contar a efervescência que o Brasil estava vivendo naquela época, né? Isso também é fundamental. Você tem ali o Gilberto Freire escrevendo, né, Casagrande Senzala, toda a teoria sociológica dele ali, e a teoria do lusotropicalismo, né, no sentido um pouco de justificar o colonialismo português, isso tudo. Enquanto que, bem perto geograficamente, você tem um outro grupo, que é da onde vai surgir o romance de 30, né, o chamado romance de 30, que tem essa perspectiva chamada social, que é justamente aqueles autores que eu falei, os Lins do Rego, a Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, então, e o próprio Graciliano. Então eles estão ali num embate de ideias que é muito próprio de uma época que tem essa efervescência cultural, né? Hoje esse debate de ideias é muito mais velado, não é que ele não existe, né? Mas se nós formos procurar hoje em dia onde é que está esse debate de ideias, de um projeto se contrapondo ao outro, é bem difícil de encontrar, porque as ideias na sociedade estão muito veladas, né? Então parece que você tem uma inércia que vai conduzindo, sendo que ali a gente está sob uma grande batalha de ideias, né? Para usar uma expressão que era muito cara também, é o Carlos Nelson Coutinho, né? Gostava muito dessa expressão. E além disso, uma outra figura que se aproximava desse círculo era o Alberto Passos Guimarães, que já era ligado ao PCB. O Jorge Amado nessa época também já é, mas o Alberto Passos Guimarães, que não era só ligado, como era uma das figuras importantes no PCB, e que está ali sempre dialogando e influenciando o Graciliano e todos os outros escritores, mas não no sentido de que está submetendo eles às ideias que
que o partido impunha, mas de que o ambiente cultural dali propicia isso. E um último aspecto que eu queria mencionar, né, nesses rápidos apontamentos, também não vou ficar repassando o livro aqui, né, é o que o Denis coloca no final, nessa perspectiva de que o Graciliano era um homem que tinha o coração aberto aos homens, que se vincula a isso de ter o socialismo como um projeto societário. O Graciliano nunca foi um militante desses de linha de frente, no sentido de que tem até uma vez que alguém do partido vai falar, você tem que entregar jornal, não sei onde, você fala, não, me recuso a fazer isso porque a minha função aqui é outra, né? Você deve ter militantes valorosíssimos para entregar jornal, não é que eu não tenho que entregar jornal, mas eu tenho um papel aqui que é o de organizar a cultura, entre aspas, usar os termos do Gramsci, né? Tem um papel importante na organização da cultura, né? Então, ele sabia das tarefas que lhe cabiam como intelectual. E o intelectual ligado a um projeto de sociedade, né? Que não era o projeto que estava colocado. Então, esse também, para mim, é um pouco o espírito do que é a obra do Graciliano. E que você pode ver tudo isso nos romances dele, dependendo da abordagem que você vai conseguir ler, né? Você se propõe a ler os romances e os outros escritos do Graciliano. Eu acho que o Denis coloca o Graciliano no lugar que lhe é devido. Um comunista, né? Não especificamente do Partido Comunista, mas um comunista que pretende uma sociedade sem classe, onde todos possam se realizar suas potencialidades, e um dos maiores escritores brasileiros no sentido estético, de que a obra dele é fruto de um rigoroso labor estético. Ele vai ali, linha por linha, cortando cada vez mais gordura, que você tem um trabalho de dilapidar o texto que é impressionante, né? Então, o Denis consegue dar essa dimensão do Graciliano nos 3 sentidos que eu mencionei no começo, né? E aí eu retomo para encerrar a fala. Um autor dos mais brilhantes da literatura brasileira, eu não dizer o mais brilhante, porque também ficaria muita concorrência, mas, né, um dos mais brilhantes da literatura brasileira, um homem público, de uma honestidade, de uma coerência incorruptível, né? E um ser humano extremamente sensível a tudo que é caro da humanidade, sempre querendo ressaltar essa primazia do ser humano com relação à mercadoria. Bom, no princípio seriam esses os apontamentos que eu tenho a fazer sobre o texto, e depois a gente pode retomar o debate. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Estou satisfeito demais de estar aqui, falar de Graciliano Ramos, rever cariocas exilados aqui, conhecer paulistanos aqui também, rever meus amigos da Boitempo, Ivana, Yumi, Kim, não sei se Bibiana está, mas se não estiver fisicamente está em espírito, conhecer novos amigos e dizer para vocês que a primeira coisa que eu queria registrar é uma homenagem a Carlos Nelson Coutinho, que Kim, embora teve uma feliz ideia de resgatar, recuperar a voz de Carlos Nelson, lendo o magistral prefácio com que me distinguiu em 1992 e um prefácio que tem 2 making-offs que eu queria contar rapidamente. O primeiro foi revelado essa semana por um querido amigo e irmão, mestre José Paulo Neto, que me deu a honra de participar do lançamento há 3 dias no Rio de Janeiro. E José Paulo Neto contou para a plateia do Rio de Janeiro que em 1992, mais ou menos junho, julho de 1992, José Paulo morava em São Paulo e Carlos Nelson, naquela época não tinha internet, as ligações interurbanas eram bastante caras e ainda havia o recurso das cartas. Mas nesse dia, Carlos Nelson, depois de terminar, botar o ponto final do prefácio, resolveu telefonar para José Paulo Neto, que morava em São Paulo. E ligou para São Paulo para dizer o seguinte: olha, eu acabei de ler a biografia do Graciliano pelo Denis de Moraes, não sei se você conhece o Denis de Moraes, inicialmente o José Paulo disse: não conheço. Ele sempre publicou também a biografia ano passado do Valdo Viana Filho, Vianinha, e o José Paulo se lembrou
diz: bom, mas eu queria te dizer o seguinte, eu acabei de ler, escrevi o prefácio, você não pode perder esse livro porque resgata Graciliano Ramos em todas as suas dimensões. E o Zé Paulo lembrou isso na terça-feira, mostrando que exatamente 20 anos depois, ele estava sentado ao meu lado, na livraria da Travessa do Leblon, no Rio de Janeiro, muito emocionado, como aliás todos nós estávamos, e lembrando o momento em que nós não nos conhecíamos, já que eu e José Paulo Neto nos conhecemos numa feijoada de comunistas, uma feijoada lotada de comunistas por metro quadrado na Ilha do Governador, no início dos anos 90, e o José Paulo até lembrou a data, e isso foi muito curioso, Zé Paulo lembrar. Bem, estou aqui sentado do lado do Denis, e naquela época houve essa atitude generosa do Carlos Nelson, e dizia José Paulo Neto, Carlos Nelson era uma pessoa que tinha uma resistência enorme ao elogio, era muito moderado, baianamente moderado nos elogios, e às vezes, segundo o José Paulo Neto, errava nos elogios, fazia elogios que acabava depois tendo que fazer autocrítica. E a segunda história foi que todos os prazos para a entrega do prefácio, Carlos Nelson estourou. E, bem, não é o caso da Boitempo, que não é uma editora burguesa, mas a editora José Olímpio era e é uma editora burguesa, no sentido mais tradicional do termo, então a pressão industrial, os prazos, etc., me atormentando com aquilo, você está atrasando, etc., imagina. Porque tinha o gancho do centenário de nascimento de Graciliano Ramos no ano de 1992, então não podia atrasar. Gostou, né? Então, não é uma editora burguesa. Apesar de viver na sociedade burguesa, no mundo, infelizmente, no mundo burguês, mas não tem essas características, digamos assim, mais acirradas. E eu recebo na minha casa, pelo correio, o prefácio de Carlos Nelson Coutinho. Pelo correio. Morávamos na mesma cidade. Eu morava em Laranjeiras, Carlos Nelson Coutinho, na ocasião, morava na Gávea. Eu recebo um envelope pardo. Eu fui imediatamente ver de onde é que aquela pessoa tinha Aeroporto Internacional do Galeão. Abri, tinha umas 12 páginas datilografadas, existia arquivo, programa Word, isso tudo, detalhes. Datilografado e todo emendado com tinta azul. E precedidas ali 10 páginas por uma espécie de making-off do que tinha sido a experiência de escrever o prefácio. E metade era o make-off, metade já era uma análise do livro. Não teve datilografado, sensacional. No final eu pedi desculpa, eles, olha, eu sei que eu estourei todos os prazos, é que eu tenho um compromisso, estou indo para a Itália, e a última chance que eu tinha de não deixar de fazer o prefácio do seu livro era enviar pela agência do Correio no Aeroporto Internacional. Portanto, eu pude agradecer a Carlos Nelson Coutinho tempos depois, quando ele retornou ao Brasil, porque nem essa possibilidade eu não tive. E do meio para o fim analisar, pois é, porque nessa página eu achei isso, o cara tinha escrito no livro, mas depois eu viria entender com o passar das décadas que isso se tratava de para muito além de uma tentativa de se explicar o rigor intelectual. Um rigor inexcedível. Certa vez, nós dois éramos autores da Record, eu e Carlos Nelson, e eu cometi uma heresia de dizer para o Carlos Nelson que eu tinha um livro com a Record, que eu estava enrolado com aquele livro, já tinha dito para a diretora editorial que eu não estava com vontade de fazer mais aquele livro. Ela dizia, eu não aceito, você fica o tempo que você quiser, 20 anos, 15 anos, o dia que você terminar, você me telefone, nós vamos fazer o livro. Eu falei, bom, tem aqui, fomos almoçar, tinha uma amiga comum, eu disse, aqui tem uma testemunha, se eu nunca entregar, ou se entregar bem velhinho, com 80 anos, você vai ter que publicar o livro.
E eu contei para o Carlos Nelson Coutinho esse aspecto. Carlos Nelson Coutinho disse: você não podia ter feito isso, rapaz. Você tinha que tirar 3 horas por dia, pelo menos, de maneira absolutamente xiita. Todo dia você trabalha 3 horas, imagina, 3 horas por dia para você cumprir o compromisso que você tem lá com os caras. Você não pode fazer isso e ficar com esse negócio de que tem outros compromissos, etc. Bem, ele ia dormir todo dia 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque só trabalhava de madrugada, né? Então essa história de acordar cedo, e era a casa de ferreiro, espeto de pau, porque ele não fazia isso, né? Ele usa e-mails 5 horas da manhã, 4h20, essa hora é a hora do repouso do guerreiro, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. E para terminar essa breve homenagem, esse ano o nosso time foi tetracampeão brasileiro, e Carlos Nelson Coutinho foi o tricolor mais apaixonado que eu conheci na minha vida. E, inclusive, publicamente no Facebook, esse ano me deu uma bronca, porque eu falei que estava bom, já ganhamos o campeonato carioca, tá bom. Ele disse que tá bom, temos que ganhar o Brasileirão e para a Libertadores, isso publicamente no Facebook. E até o Fluminense prestou uma justa homenagem ao Carlos Nelson Coutinho, dias depois da passagem dele. Foi uma bela homenagem e tanta falta faz ao Brasil, né? O José Paulo Neto falou isso de uma maneira muito comovida e justa na terça-feira, dizendo que a seguinte frase: eu não sinto propriamente saudade, eu não sinto apenas saudade do Carlos Nelson Coutinho, eu sinto falta. São coisas diferentes, sentir saudade e sentir falta. Eu todo dia sinto falta do Carlos Nelson. Então, eu não poderia deixar de ocupar alguns minutos para prestar sua homenagem a esse querido amigo, mestre e amigo também de Ivana Tinques, que publicou, teve o privilégio, a meu juízo, de publicar o último livro em vida de Carlos Nelson Coutinho, que foi sobre Antônio Gramsci. Então temos a alegria que Carlos Nelson teve quando eu disse que havia combinado com a Ivana publicar O Velho Graça, e até já mandei até o e-mail, que ele comentou a alegria dele com isso, e me perguntava, até quando pôde, sempre perguntava: e aí, como é que está? Está adiantado? Como é que, e aí e tal? E ficou extremamente agradecido de eu manter o prefácio. Eu acho muito obrigado por ter mantido o prefácio. Eu mandei num dia para ele, ele devolveu no dia seguinte, pedindo para trocar só uma vírgula, que eu marquei em vermelho, aí você acerta, aí o resto tudo é como foi em 1992. Bom, eu queria falar também que considero, né, que o Velho Graça 2012 absolutamente não é uma reedição. Tenho falado isso em entrevistas com amigos, hoje já falei isso aqui antes. Eu considero, Ivana, uma nova edição. Porque tanto do ponto de vista do texto, que evidentemente mantive 90 e poucos % do texto original, mas mudei o tratamento dos verbos, fiz alguns acréscimos que são importantes, né? Relação do Graciliano com Getúlio, 2 momentos importantes, outros ajustes, porque de 1992 para 2012, continuei, de certa maneira, com a preocupação do dia que esse livro teria uma edição, digamos assim, que eu considero que essa a edição definitiva. Então, fiz algumas entrevistas, guardei material, assinalei partes do livro, coisas que eu queria ajeitar melhor, mas eu não tinha muito como mexer no livro, porque a história era aquela, e é essa, e pelo menos aqui eu me convenci de que era, né? E então, o esmero com que foi feita a edição, um novo caderno iconográfico, com fotos inéditas, o apêndice que nós incluímos, aquela que eu considero a melhor entrevista de um homem que não gostava de dar entrevistas, que era relutante em dar entrevistas, mas eu sempre dizia nas entrevistas, mais ou menos relutante, porque tudo tem que ser, em relação a ele, tem que ser dada a sua devida dimensão, né? Uma das entrevistas que eu fiz depois de 1992 foi com o saudoso jornalista e escritor Homero Sena. Então, carinhosamente me recebeu na sua casa em Botafogo para falar do Graciliano, e tinha lido o livro e me contou como é que ele conseguiu fazer uma célebre entrevista, também muito boa,
com o Graciliano. Ele era um jovem jornalista, o Graciliano já uma celebridade na roda literária da Livraria José Olímpio, e ele de tanto insistiu, o Graciliano concordou então em conversar com ele. Aí falou, vamos sair, marcaram o encontro na Livraria José Olímpio, saíram para dar, vamos lá fora, para a gente conversar lá fora. E aí fizeram uma entrevista on the road. Foram andando pelo centro do Rio de Janeiro, e o Graciliano reticente, dando respostas curtas, etc., até o momento que ele disse, vamos dar uma parada aqui nesse bar aqui. Homero Senna contou isso cinematograficamente, vamos dar uma parada aqui nesse bar, e tomou uma talagada de cachaça. Aí começou já a relaxar um pouco. Aí andaram mais uns 500 metros, disse, vamos dar uma parada aqui para a gente ver aqui e tal. Tomou a segunda e aí fez a entrevista, que está publicada no livro de entrevista de Homero Senna, com os grandes escritores brasileiros. Eu aproveito para homenagear a memória de Homero Senna, tão afável, tão carinhoso comigo, e foi, portanto, uma entrevista literalmente que Graciliano soltou a língua, né, depois de ter um certo estímulo inesperado ou esperado. Então, as 5 entrevistas principais que o Graciliano deu em vida, pelo menos do meu ponto de vista, eu tinha lido fragmentos, ou só tinha uma ou duas, eu consegui resgatar em coleções de jornais antigos. Homero Senna me deu a cópia, e Paulo, meu querido amigo, estimado amigo, mestre, Paulo Mercadante, que ano que vem, né, se não estou enganado, vai fazer 90 anos. E Paulo tinha guardado a cópia da entrevista que nós colocamos no apêndice do livro, a um grande jornalista, né, que já não está mais entre nós, Milton Rodrigues. E Paulo me deu a cópia, eu tenho até hoje, e recentemente, como não dava nem para fazer facsímile, eu digitei, mandei para a Ivana, para a Bibiana, digitei a entrevista com todo prazer, porque queria contar também que ela sabe, Ivana sabe disso, mas a maioria das pessoas não sabe. O livro foi escrito numa época que não tinha disquete, que não tinha CD, que não tinha nada disso, que não tinha disco virtual, que não tinha nuvem, nada disso. Eu não sabia, só tinha o livro, o que restou é o livro. E como é que ia fazer de novo para poder mandar? Tanto que você me perguntou, como é que você vai fazer? Eu disse, eu vou dar um jeito, vou ver a primeira ideia que eu tive, e eu tinha verba de pesquisa para fazer isso, era mandar alguém datilografar. Eu disse, não vou fazer isso. Nessa época eu morava em Buenos Aires, no segundo semestre de 2011, e eu vim ao Brasil uma semana para o casamento da minha filha mais velha, e eu disse, eu vou aproveitar esses dias no Rio de Janeiro e vou resolver esse problema. Pois bem, acreditem se quiser, tem testemunho. Eu peguei as 407 páginas do velho Graça, do velho Graça, esse que já está quase na lata do lixo. Aliás, uma amiga minha disse, eu vou ser insistente, vou deixar o novo e o velho um do lado do outro na estante. Apesar do protesto do autor, disse, então faço, não posso fazer nada. Deixa, se você quer se enganar, então deixa os dois juntos, né? Falou isso ontem para mim, apesar de você me desaconselhar, eu vou botar os dois na estante. Então também, doce ilusão, vou terminar de doce ilusão açude, que é a mesma coisa. Eu esquartejei o livro O Velho Graça de 1992, peguei uma tesoura e aquele cortador, esquartejei página por página, fez um monte de 407 páginas, e pensei em pagar uma pessoa para fazer o escaneamento e a conversão. Falei, não vou pagar. Isso é um dever espiritual meu com Graciliano. Isso é a fidelidade minha, Graciliano. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Amor ao velho. Escaneei 407 páginas, depois me sou estupidamente ignorante em termos de informática, custei a arranjar, e José Paulo Neto mexeu comigo terça-feira e disse, isso desde os anos 90 já existe esse arquivo que faz conversão, mas eu sou ignorante, todo mundo diz, eu sou ignorante, o que eu posso fazer? Mas no final dei sorte, as forças superiores me ajudaram, né? As chamadas, os suportes das forças superiores, e eu fiz a conversão, depois limpei então dessa aventura artesanal, e que eu estou muito orgulhoso de ter feito, muito orgulhoso. Nos 5 dias que eu tive aqui no Brasil, praticamente não fiz mais nada. Aliás, quando eu voltei para o Buenos Aires, eu estava feliz, falei,
aproveitei bem, etc. E ficou tudo certo. Tive que limpar, cheio de errinho, né? Que é daqueles errinhos de conversão. E eu me lembro que essa história do dever espiritual e da fidelidade a Graciliano eu aprendi com Paulo Mercadante. Em 1992, o livro aclamado por toda a crítica pela intelectualidade, coisa que muito me honra, ou uma pessoa que já não está mais entre nós, deu uma entrevista ao jornal Tribuna da Imprensa no Rio de Janeiro, me atacando e atacando a Paulo Mercadante, e dizendo que havia partes no livro que eram falsas. Eu não tinha hábito de ler a Tribuna da Imprensa e recebi um telefonema às 9 horas da manhã do meu querido amigo Paulo Mercadante. Se eu havia lido, eu disse, não, vou comprar. Comprei, voltei irado, e o Paulo, com a sabedoria imensa que tem, grande humanista, disse, calma, nós não vamos responder, nem eu e nem você. Certamente vão nos ligar. E realmente eu recebi um telefonema da Tribuna da Imprensa, o Paulo recebeu, querendo fazer intriga, né? Um atacar o outro, mas não sei o quê, um falou isso, bate-boca, e eu já tinha conversado com o Paulo e nós tínhamos tomado a decisão, e o Paulo disse, Denis, o livro já está avaliado por quem tem que avaliar o livro. O livro é fiel. O nosso problema, Denis, ele está aí vivo para confirmar, o nosso problema é com o velho. O nosso dever espiritual, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa afinidade é com o Graciliano. Nós não temos que entrar nessa coisa que menor de ficar sabendo se um detalhe ou outro. Então peço a você que você não responda. E realmente foi uma coisa profética, porque a hora depois eu recebi um telefonema do jornal perguntando se eu queria responder. Eu disse, olha, agradeço. Mas deixa a pessoa que deu a entrevista com a verdade dela, e eu não vou responder. Ligaram para o Paulo, o Paulo disse, não desejo responder, etc. Não, era uma entrevista equivocada, dizer que enfim, principalmente em relação aos aspectos da convivência de Graciliano Ramos com o chamado realismo socialista, que eu abordo no livro, nos difíceis anos da Guerra Fria e nos difíceis anos do stalinismo cultural. Essas são algumas coisas que eu queria contar para além do livro, que eu considero elementos outros que ajudam a entender a construção, né? Que tudo isso envolve a construção de um livro também, não é apenas a pesquisa, não é apenas as horas e horas escrevendo, e ao mesmo tempo, uma das preocupações que eu tive com esse livro foi enfrentar a história oficial, porque a história oficial reservava mentirosamente uma série de, eu diria que acusações a Graciliano Ramos, era para além de versões, né, de que ele era apenas um homem intratável, rude, que era isso, que era aquilo. Então, uma série de, que eu considero mitologias que foram criadas perversamente por uma história oficial matizada, inclusive pela ditadura militar, nos anos da ditadura militar, e que sempre apresentava facciosamente um homem complexo, múltiplo, que assim como muitos aqui, ou todos de nós, somos complexos e somos múltiplos, querendo transformar Graciliano só numa parte de si próprio, quando na verdade ele era um somatório de partes com todas as contradições que cada um de nós aqui nessa sala tem. Por que ele não poderia ter? Então, eu, através dos depoimentos de contemporâneos, de amigos, de parentes, aproveito para lembrar uma pessoa a quem eu dedico a nova, juntamente com o Carlos Nelson Coutinho, a quem eu dedico a nova edição do livro, que é a minha querida e saudosa amiga Heloísa Ramos, que tanto cooperou com o livro, com o meu trabalho, e que vivi momentos belos com a minha querida amiga Heloísa, e dedico a nova edição a ela e a Carlos Nelson. Então, a minha colaborou muito comigo, seu pai colaborou tanto comigo, querido amigo, que partiu tão cedo demais, e que me lembro inesquecivelmente do dia que eu o conheci em São Paulo, e no final, conversamos uma tarde inteira, e no final, eu falei, você já falou com a mamãe? Eu falei, eu tenho um encontro marcado com ela agora. Ele disse, o que foi que ela disse a sua intenção de entrevistá-la sobre papai?
Ela disse para eu aparecer para conversar. Ele disse, então, aguarda um momento. Ele tinha tomado alguns uísques, estava bem relaxado, inspirado, eu diria que inspirado. Ele pegou o telefone e falou, mamãe, exatamente foi assim a história. Mamãe, aqui está um indivíduo que fez uma entrevista aqui, passei a tarde toda conversando sobre papai. E recebe ele aí. Ele vai aí, você conversa com ele também. Isso, quando eu cheguei na casa da Dona Heloísa aqui em São Paulo, eu já fui recebido, não com tapete vermelho, assim, não foi ser um certo exagero, mas já fui recebido de uma maneira muito mais aberta, né? E com 5 minutos, eu já contei isso para a Ivana, essa história. Com 5 minutos, a Dona Heloísa virou isso para mim e falou assim, olha, a única coisa que eu não quero é que seja gravada a entrevista. Eu falei, certo. Não é uma entrevista, vamos conversar. Certo. E a conversa demorou algumas horas, falou bastante de Graciliano Ramos, etc. E no final ela disse, eu só não estou entendendo uma coisa com a inteligência privilegiada que ela tinha, eu só não estou entendendo uma coisa, você não anotou nada, você não gravou nada? Ela tinha dito para não gravar. Eu disse, não. Ah, então tá, bem. Mas em seguida ela virou-se para mim e falou assim, você é casado? Eu falei, sou. Tem filhos? Tenho 2 filhas. Você se incomodaria de dar seu telefone? Não. Dei o telefone para a Dona Heloísa. Eu despedi, ela falou, então tá bem, boa viagem de volta, não sei o quê. Eu desci, e como evidentemente os jornalistas, né, tem muitos aqui nessa sala, peguei um bloquinho e tentei me lembrar as questões, anotar como uma espécie de um roteiro. Voltei para o Rio de Janeiro, nessa época eu não morava na capital, morava no interior, e 2 dias depois tocou o telefone. História muito boa. Era um interurbano, e era a Dona Heloísa de Medeiros Ramos. E você ainda se lembra de mim? Quem está falando é Heloísa Ramos. Pois não, Dona Heloísa, etc. Aí a conversa teve 2 minutos, 3 minutos, no máximo 5 minutos. E aí, tal, não sei o quê. Ela falou assim, olha, queima-roupa. Ela disse, eu tenho uma pergunta para te fazer que eu queria fazer desde São Paulo para você. Eu falei, qual é? Qual o seu partido político? Eu disse, o mesmo seu de Graciliano Ramos. Bem que eu desconfiei. Bem que eu desconfiei. E aí começa a amizade. Foi exatamente nesse dia. No fundo, acho que de São Paulo, eu só querendo saber que lado que eu estava e se eu era do partidão, se era PCB, se era por aí a história, né? E, enfim, essa também é uma boa história que teve a última história que fez, quer dizer, uma bela história que aconteceu quando a Academia de Letras da Bahia resolveu fazer uma comemoração, salvo engano, em 1995, dos 50 anos de infância, do livro Infância, de Graciliano Ramos, e me convidou para uma das mesas, e eu tive nesse dia uma grande emoção, e no dia seguinte uma outra grande emoção. E nesse dia eu estava conversando no andar térreo da academia, que é perto do centro de Salvador. Estava lá a Luísa Ramos, James Amaro, o presidente da academia, enfim, todos me receberam com muito carinho. Era o final de tarde, e lá pelas tantas, James Amaro diz, olha quem está chegando na academia, todo vestido de branco, com um boné branco. Jorge Amado, vinha personagem do livro, vinha andando lá do fundo, o presidente da academia foi ao encontro dele, James Amado foi ao encontro dele, e vieram com o Jorge e disseram, olha Jorge, esse aqui é o Denis de Moraes que escreveu a biografia do Graciliano. O Jorge trazia o meu livro na mão. Isso era fantástico, inesquecível. O Jorge Amado vira, me cumprimenta e diz assim, olha, eu não vou poder ficar para a sua palestra, porque eu tenho um compromisso agora.
Mas eu fiz questão de vir aqui por uma única razão, para buscar o seu autógrafo. Para buscar o seu autógrafo. Sensacional. Luísa Ramos falou comigo, a mamãe não pôde vir, tal, mas ela mandou perguntar a você se antes de você ir embora, você podia passar a caminho do aeroporto, lá no bairro que ele acha, de certa forma, caminho do aeroporto. A mãe perguntou se você podia passar lá, que ela queria rever você. Eu falei, mas é evidente. Então eu vou falar com o presidente da academia para quando o táxi te buscar no aeroporto fazer uma baldeação, uma parada, uma escala no nosso prédio, porque ele estava lá no prédio de Luiz e Jânio Ramalho. Cheguei lá e tive uma cena absolutamente fantástica. Foi a última vez que eu a vi pessoalmente, falei por telefone depois, mas pessoalmente foi a última vez. E enfim, anunciei pelo interfone, e quando eu cheguei no andar, a própria dona Luísa veio abrir a porta. Veio abrir a porta, sorriu, e antes de beijar no rosto, pegou a minha mão, deu um beijo na minha mão. Isso é absolutamente linda. Virou-se para mim e disse, pelo livro que você fez. No final, ela disse, bom, você já está indo embora, né? Não sei o que, mas eu tenho um presente para te dar. Amém. Ela falou assim, um momentinho. Foi lá para dentro, voltou com um exemplar da nova edição de Cartas de Graciliano Ramos. Chegou para mim e disse, na verdade o presente não é para você. O presente é para as suas duas filhas. Como se chamam? Lívia e Júlia. Então tá. Dona Heloísa autografa o livro para as duas e diz assim, olha, o livro não é seu não, é para você entregar às suas duas filhas para que um dia elas venham ler esse livro. Também é outra história que eu não poderia deixar de contar, porque até é tão pouco isso para justificar a homenagem. E eu, inclusive, eu procurei ser salomônico, porque na edição de 1992 dediquei a Ricardo Ramos, a memória de Ricardo Ramos, querido amigo, a obra, e dessa vez eu decidi ser salomônico. Assim fica, quem tem os dois livros tem eu consegui, tendo dois velhos graças, um dedicado a Ricardo e agora a Dona Heloísa e a meu querido amigo Carlos Nelson Coutinho, porque demos sorte, se bem que isso não é muita sorte, perder um amigo e a gente, mas assim, sorte entre aspas, no sentido que o livro está às vésperas de ir para a gráfica e nós pudemos, a Viviana ainda conseguiu modificar o meu pedido e colocar a homenagem a esse amigo. Por fim, queria dizer que considero o Graciliano Ramos um paradigma em muitos sentidos. Tal como falei no Rio de Janeiro, não vou entrar, o Miguel foi muito feliz na análise que fez, e queria lembrar que Miguel escreveu uma bela resenha sobre a nova edição de O Velho Graça no jornal Brasil de Fato, muito me honrou, e não tem nenhuma combinação de amigo, né, Miguel? Não teve nenhuma combinação de amigo, e Miguel fez um belo texto, está disponível na internet, em vários sites, e que faz uma leitura sensata, criteriosa, não apenas do meu livro Velho Graça, mas também da figura, tal como ele fez agora, de Graciliano Ramos. Então, a parte do paradigma literário, eu me dispenso de apresentar e de mencionar, acho que o Miguel fez muito bem. Mas eu queria me referir a outros dois paradigmas, que eu acho que o Graciliano foi. Primeiro, um paradigma ético-político. Numa época em que os paradigmas ético-políticos estão desaparecendo, ou estão, não sei bem onde se contam nos dedos, e foi um paradigma ético-político em dois momentos muito importantes de sua trajetória. Primeiro, como funcionário público, exemplar. Foi o prefeito em Palmeira dos Índios, tal como escrevi um artigo no blog, excelente blog da Boitempo, revolucionário, um prefeito revolucionário. Eleito por uma coligação e sem querer ser candidato a prefeito a rigor, por uma coligação que reunia vários
facções e vários grupos políticos, e ao tomar posse na prefeitura, ele não fez nenhum tipo de concessão nas suas opções preferenciais. A opção pela honestidade, pelo combate à corrupção, pelo combate à dilapidação do patrimônio público, no combate ao clientelismo e ao fisiologismo políticos, bloqueou o acesso dos coronéis ao comando do município e, na escassez de recursos enorme que Palmeira tinha, dos índios tinha naquela época, dentro da enorme dificuldade, governou preferencialmente para os pobres, para os miseráveis e para a periferia de Palmeira dos Índios. Não transigiu em um só instante com a consciência da equanimidade. Todos os cidadãos perante o prefeito eram iguais, a começar pelo pai do prefeito. Graciliano manda para a Câmara dos Vereadores de Palmeira um código de posturas revolucionário para a época, que era o final da República Velha, e ainda é revolucionário hoje. Avisou que era para ordenar urbanisticamente a cidade, acabar com toda sorte de desmandos. E os comerciantes acharam que ele estava blefando. Inclusive seu pai, Sebastião Ramos, também achou que, de certa maneira, o Graciliano estava aqui, foi multado pela prefeitura e dirigiu-se numa cena fantástica, dirigiu-se à prefeitura para se queixar ao prefeito, seu filho, e o Graciliano disse: prefeito não tem pai, eu não posso pagar as multas que o senhor vai ter que pagar à prefeitura. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: por favor, não fica contrariando as normas e o novo código de posturas, porque ele vai para todo mundo. O Graciliano Palmeira dos Índios instituiu uma benéfica, falei isso terça-feira também, as pessoas gostaram, mas é verdade, instituiu uma benéfica Caixa 2. Por quê? Entre aspas. Tinha o controle das finanças públicas, e ele pegou um livro caixa, que está hoje no Museu Casa de Graciliano Ramos Palmeira dos Índios, e a lápis ele botava receita e despesa, e ele era hoje seria o ministro, o chefe da Controladoria Geral da União, o secretário-chefe da Controladoria Geral da Prefeitura. Ele lançava na coluna receita e despesa tudo aquilo que entrava e saía dos cofres públicos. A ponto de exonerar o secretário da Fazenda, das Finanças, que era indicação do vice-prefeito, quando descobriu que havia, que os argentinos chamam de um arrego, um arranjo, uma armação qualquer, e ele exonera o secretário, e o vice-prefeito vem: mas peraí, o sujeito é meu irmão, foi indicado por mim, falou: tá fora. E aí o vice-prefeito diz: então eu exonero, fico sem vice-prefeito. Foi depois, ainda como funcionário público, o presidente da imprensa ficou 2 anos, depois escreveu a prestação de contas nos 2 famosos relatórios ao governador do estado, que acabaram sendo elementos de reconhecimento de algum talento literário daquele prefeito que escrevia, prestava contas de maneira excêntrica. E deixou a prefeitura pobre. Deixou a prefeitura muito menos que tinha, porque apareceu a crise do algodão, ele não podia se dedicar mais à loja Sincera, e aí, muito desgastado também com os problemas na prefeitura, aceita o convite do governador do estado para assumir a presidência da imprensa oficial, onde fez uma gestão absolutamente correta e merecidamente. Hoje a imprensa oficial se chama Imprensa Oficial Graciliano Ramos, a imprensa oficial estatal, o órgão estatal. Depois, como secretário da Educação, fez uma gestão revolucionária. Nos primeiros dias de mandato, como conta no livro, ele disse: não me interessa conhecer as escolas dos ricos. E foi conhecer uma escola pública na periferia de Maceió. E ao chegar na escola, havia poucos alunos na escola, porque o regulamento exigia uniforme e sapato. E as crianças eram miseráveis e muitas delas não tinham uniforme e sapato. E ele disse à diretora: então a escola não funciona? Não funciona, secretário, porque não tem diretor da instituição pública, que era o cargo na época, equivalente hoje a secretário de Educação. E Graciliano Ramos, sem ter dinheiro em caixa,
porque tinha acabado de herdar uma massa falida, que era a Secretaria da Educação. Graciliano vai numa loja de tecidos, tudo isso contado por ele. Vai numa loja de tecidos e se identifica como secretário de Estado e diz: eu preciso de tantos metros de tecido. Ele era comerciante de tecidos, como o pai foi. Sabia cortar tecido. Ele corta os metros de tecido mais ou menos no tamanho dos uniformes escolares. Sem ter dinheiro em caixa, contrata costureiros para fazer os uniformes para aquela escola que estava fechada. Depois ele vai numa sapataria, se identifica como secretário de Estado, que não tinha dinheiro para pagar ali, mas que honraria depois o pagamento. Aliás, onde eu conto isso, as pessoas imediatamente me perguntam: o que o Brasil está? Mas pagou depois? O tecido do sapato? Pagou. Certamente pagou. Ainda mais um CDF como ele, certamente pagou. Seguridade deve ter perguntado: tem juros? Tem. Pois bem, encomendou os pares de sapato correspondentes mais ou menos aos alunos que estavam lá. E poucos dias depois foi ao colégio levando os uniformes, os pares de sapato, e ordenou a diretora: reabra o colégio, entregue na casa das pessoas. E o colégio foi reaberto, voltou a funcionar, com um secretário que não tinha nem verba orçamentária, nem dinheiro em caixa para fazer aquilo. Esse exemplo, além de outras atividades dele como secretário de Educação, para mim isso é eloquente do seu compromisso ético-político, da sua opção preferencial e do seu caráter revolucionário, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista dos compromissos, das visões de mundo. E também acho que ele foi um paradigma como militante comunista. Não é, também falei isso na terça-feira, se há alguém, aliás, eu citei até o caso do Nelson Coutinho, até o Zé Paulo, muito emocionado, até chorou quando eu falei isso, mas é verdade. Quando, em 20 de março de 1953, quando Graciliano Ramos, o caixão baixou a sepultura, estava coberto com a bandeira gloriosa, vermelha, com a foice e o martelo do Partido Comunista. E agora, quando o nosso companheiro Carlos Nelson Coutinho, também, no caso, não baixou a sepultura porque foi cremado, mas no velório, José Paulo Neto, no gesto histórico, leva a bandeira do partido, cobre o caixão com a bandeira vermelha, a foice e o martelo. Ambos merecedores, Graciliano Ramos e Carlos Nelson Coutinho, merecedores de que seu esquife tivesse coberto pela coerência, pelos compromissos, pela fidelidade que tiveram à causa comunista. E Graciliano Ramos foi, aliás, Miguel foi muito feliz nessa análise, com a qual estou plenamente de acordo. Graciliano Ramos é o exemplo de um intelectual que enfrenta o dilema entre a convicção filosófica no socialismo e uma praxis partidária extremamente complicada em anos muito difíceis, que eram os anos da Guerra Fria, de paixões exacerbadas, de alinhamentos automáticos, de branco e preto. Nós temos que também ser, tantos anos depois, generosos também, porque a história oficial se encarrega de amaldiçoar os comunistas que aceitaram, diferentemente de Graciliano Ramos, que aceitaram as palavras de ordem, a meu juízo, equivocadas e radicaloides e inconsequentes do chamado realismo socialista, que nada mais foi do que como dizia muito bem o Graciliano Ramos ao se referir ao comissário das artes de Stalin, um cavalo, né? Foi a expressão que ele usou e que muito justa em relação ao senhor Andrés Danov, que era um cavalo. Então Graciliano disse a verdade, um cavalo para pensar a política cultural de uma revolução comunista daquela forma tão estreita, panfletária, de endeusar os feitos revolucionários, o culto à personalidade de Stalin, uma série de sandices. Mas nós não podemos perder de vista também, e eu fiz isso, tentei, de certa maneira, no epílogo do livro, e também na minha tese de doutorado no século XIX, quando eu escrevi uma tese de doutorado sobre a imprensa comunista e o realismo socialista, de cuja banca examinadora fez parte Carlos Nelson Coutinho, e o meu leitor favorito é José Paulo Neto, que me escreveu uma carta por causa da tese. Eu
tremi, eu até contei isso terça-feira, que eu tremi de medo quando eu conheci o José Paulo Neto, que ele me disse: eu soube que a sua tese de doutorado, que agora é livro, é sobre o partido e sobre o realismo, a imprensa comunista e o realismo. Eu gostaria de ler. Eu falei: vou ser massacrado. E não existia internet. O Zé Paulo, pelo contrário, ele me mandou uma carta, eu guardo até hoje, um troféu, falando, analisando o livro resultante da tese, e ele diz uma imagem que muito me honra, porque eu escrevi a tese o tempo inteiro com grandes preocupações com isso que ele abordou. Uma coisa é a instituição, outra coisa é o uso das instituições pelos homens. Nem sempre as coisas coincidem do jeito que deveriam ser. E ele usou uma imagem muito interessante sobre a crítica que eu faço ao stalinismo cultural e as formas acríticas de assimilação pelo Partido Comunista Brasileiro da política, a chamada política cultural de Moscou. Ele disse: você conseguiu a proeza de jogar fora a água suja do banho, mas preservou o bebê. É uma metáfora linda que Zé Paulo fez, que muito me honra. E ele disse: toda a história do nosso partido precisa ser contada da forma que está nesse livro, porque a crítica é necessária e justa, desde que não se perca de vista duas coisas. Tem toda a razão: o problema da instituição, e segundo, que os homens também são falíveis. Então, no epílogo da tese, que virou depois livro, nos anos 90, eu tive o cuidado de resgatar também as autocríticas que vários intelectuais comunistas fizeram, sobretudo no final da década de 50, quando houve uma abertura benéfica política do partido, uma época de primavera no PCB, e vários intelectuais que tinham sido adeptos do chamado realismo socialista, das políticas panfletárias, fizeram autocríticas generosas, como Astrogildo Pereira, como Dalcídio Jurandir, como Moacir Werneck de Castro, como Jorge Amado e tantos outros, que tiveram coragem, na imprensa do partido, assinar artigos reconhecendo os equívocos que praticaram, os abusos, inclusive, que praticaram. Então, os homens também são falíveis. E outros companheiros que depois viriam formar o PCdoB, que também fizeram autocríticas sobre equívocos que cometeram no período áureo do stalinismo. Os homens também são falíveis, e nem todos os erros são insuperáveis. De maneira que eu fiz questão, todos eles estão lá. Eu resgatei o máximo possível de autocríticas dessas pessoas, reconhecendo que erraram e que foram patrulhadores, que cometeram erros importantes, inclusive de intolerância com camaradas que foram incompreendidos e até atacados. E outras pessoas que nem camaradas eram, que foram injustamente atacados, como é o caso de Antônio Cândido, que sempre foi um homem na área da esquerda, mas que não era do partido. Como o Carlos Drummond de Andrade, que tinha sido membro do partido, inclusive do Conselho Diretor do jornal Tribuna Popular, em 1945. E outros que foram atacados nos anos de intolerância do stalinismo. Então, Graciliano enfrentou essa grave contradição, caminhou no fio da navalha entre a convicção filosófica e os problemas que ele enfrentou dentro do partido, porque foi incompreendido, patrulhado, inclusive em episódios lamentáveis, que eu também conto no livro, que pessoas, próceres do partido foram à casa dele tentar ler Memórias do Cárcere e depois o livro Viagem, resultante da viagem à União Soviética. E o Graciliano, engraçado que nessas cenas bastante dramáticas da visita de dirigentes, altos dirigentes liderados pelo senhor Diógenes Arruda Câmara, a casa do Graciliano Ramos, o alagoano foi o mais mineiro dos mineiros, porque diante da pressão desses dirigentes, ele foi mineiro, ele disse: olha, o problema é o seguinte, ainda estou lendo isso aí, ainda estou ajeitando, isso falta um capítulo ainda, em vez de brigar, de duelar, de atacar, de sair no tapa, de mandar o cara para aquela parte, não, eu estou vendo isso aí, tudo, depois a gente vê como é que fica, e nunca deixou que mexesse no livro e que fizesse nenhum tipo de interferência no livro. Isso custou a ele, infelizmente, o dissabor de não ver uma das suas obras-primas publicadas em vida, que foi Memórias do Cárcere. Agora, talvez, visto isso 60 anos depois, eu penso, uma suposição difícil de fazer, mas eu tendo a fazê-la, que é talvez o preço a pagar por não ver Memórias do Cárcere publicado em livro tenha sido
um bom preço a pagar para não se curvar ao stalinismo, para não se curvar à intolerância, ao patrulhamento e ao mandonismo dentro do partido. É difícil sustentar isso porque é uma obra-prima, ele doente, terminando nas condições mais adversas do livro, não pôde ver o livro publicado, porque ele também empurrou um pouco o livro com a barriga para evitar que saísse Memórias do Cárcere com a direção do partido do calcanhar dele, né? De maneira que acho, e como bem disse o Miguel, em momento nenhum Graciliano Ramos atacou a instituição, em nenhum momento publicamente, não se conhece um único registro que ele tenha publicamente, ou respondendo a entrevistas, ou em artigos, ele tenha se queixado, levado os problemas internos para o público. Porque ele era sábio, ele sabia que se ele levasse para o público, isso levaria água para o moinho da direita. Isso alimentaria o anticomunismo, isso alimentaria o antissocialismo, isso alimentaria as posições contra o partidão. E ele, como membro fiel, correto, ético, preferiu pagar preços altos, mas não fez o jogo do conservadorismo, do direitismo e de uma direita que nesse país sempre foi e sempre será uma direita raivosa, elitista, racista, e que nunca vai querer que o país caminhe, como foi no passado, como é agora, como será, para um regime de igualdade, de distribuição de justiça, de renda, de justiça social. Ela vai ser sempre hostil, ela vai ser sempre raivosa, ela vai ser sempre fascistoide, como ela é. Até hoje vai continuar sendo. De maneira que ele caminhou no fio da navalha, isso afetou sua saúde, teve muitos problemas, mas ele não se afastou da coerência dele e nesse sentido ele é um paradigma. O partido, por sua vez, isso é muito importante assinalar, falei isso terça-feira, o Zé Paulo na mesma hora me apoiou. O partido cometeu erros com o Graciliano, mas teve duas demonstrações importantes de solidariedade comunista com o camarada Graciliano Ramos. A primeira foi quando Graciliano precisou que o partido ajudasse a ele ir a Buenos Aires tentar fazer uma cirurgia de pulmão, e foi a estrutura, foram os companheiros, a direção que se articulou com o PC argentino para levar o Graciliano lá. Infelizmente não pôde fazer a cirurgia pelo adiantado estado da doença. E a segunda vez, isso me foi contado muito emocionado por Paulo Mercadante, quando Graciliano, nas várias dificuldades financeiras que enfrentou a vida inteira, o dilema entre o grande escritor aclamado, que não conseguiu lastimavelmente em vida ter o reconhecimento material de sua obra, o demandava e que ele merecia. E ele, no começo dos anos 50, salvo engano, em 51, e com Dona Heloísa trabalhando muito, com os filhos todos trabalhando, mas a vida era difícil, as dificuldades eram imensas, e ele estava endividado e devendo vários meses de aluguel, com ameaça de despejo, como eu conto no livro. E um belíssimo gesto, típico da família PCB, um belíssimo gesto, os camaradas fizeram um fundo, uma vaquinha, um fundo. Muita gente entrou nesse fundo dentro do partido para ajudar ele a pagar as dívidas foram pagas. Outra coisa também que é preciso lembrar foi que o partido, de alguma maneira, fez uma autocrítica em relação ao patrulhamento a Graciliano quando levou a delegação que foi a União Soviética. E que ele se comportou de uma maneira fantástica. Foi à União Soviética e não ficou carimbando lá o culto à personalidade de Stalin e reproduzindo as palavras de ordem e as imagens congeladas sobre a Revolução e sobre os problemas que a União Soviética tinha, os avanços dos problemas que a União Soviética tinha. O livro Viagem é um livro habilmente escrito em que ele não deixa de apresentar uma série de questionamentos, aspectos da vida soviética e certos excessos do culto à personalidade, do mandonismo dos dirigentes, e lá está com muita habilidade, porque foi escrito ainda, né, com essas dificuldades todas, ele consegue fazer um livro até crítico em relação ao aspecto, elogiando muita coisa da União Soviética, mas também apresentando, que mostra que ele não era uma pessoa que a adesão, que a convicção filosófica o cegasse. Ele tinha ainda um sistema de avaliação que permitia, sensível, que permitia a ele verificar algumas coisas com as quais ele não estava de acordo. E eu tive a honra de escrever o pós-fácil desse livro na nova coleção
Graciliano Ramos, da Editora Record, e fiquei muito honrado de Wander Melo Miranda, meu querido amigo, que me deu a honra agora de escrever a quarta capa do Velho Graça. Wander me convidou para escrever, e eu escrevi com muito prazer, muita emoção, o pós-fácil de Viagem, o livro de Graciliano Ramos, na nova edição da coleção Graciliano Ramos pela Record. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, uma noite de homenagem a Graciliano, e ainda podemos conversar. Passo a palavra. Muito obrigado. Viva Graciliano! Bom, agora eu tenho duas propostas. Uma proposta é a gente abrir aqui o microfone, se alguém quiser trazer alguma impressão, alguma proposta de uma questão a ser trabalhada, a ser discutida. A outra proposta, seguindo a metodologia sobre a qual o Graciliano foi entrevistado, seria a gente descer e aproveitar que tem um coquetel no qual a gente pode continuar conversando, posto que Denis tem muitas histórias para contar e tem a habilidade de falar alto, de tal forma que a gente pode prosseguir de duas formas. Queria saber o que vocês acham. Segunda forma. Posto isso, a gente encerra a gravação dessa conversa e continua lá embaixo. Pode ser? Obrigado a todos.